It's great to be a part of the house of God, isn't É it? bom ser parte da casa de Deus, não é? Not just to go there, but to be the Não house of God. somente ir lá, mas ser a casa de Deus. Amen. And you have wonderful sunshine today. E temos um lindo sol hoje. You could have gone to the beach, Poderiam ter ido à praia, but you came here, mas vieram aqui. which was a better choice. Foi uma escolha melhor. So now you can enjoy the beach later on. Depois, mais tarde, podem desfrutar da praia. I want to speak this morning on mercy and grace, Esta manhã eu quero falar acerca de graça e misericórdia. but particularly grace. We Mas- talked about mercy the other night. Particularmente da graça, porque nós já falámos da misericórdia na outra noite. And if you were not able to be here, I encourage you to listen to that message on mercy. E se não puderam estar aqui, eu encorajo-vos a ouvir essa mensagem acerca de misericórdia. And if you were here, I encourage you to listen to that message on mercy. E se estiveram aqui, eu encorajo-vos a ouvir esta mensagem sobre misericórdia. I believe that God is challenging His church Eu creio que Deus está a desafiar a sua igreja to become people of mercy and grace. para nos tornarmos pessoas de graça e misericórdia. But much of the Christian church Mas a maior parte da igreja cristã lives depending on God's mercy vivem a depender da misericórdia de Deus, without ever realizing what God's mercy does, sem sequer entender o que é a misericórdia de Deus faz, and they very seldom come to a place of understanding God's grace. e muito poucas vezes chegam ao lugar da compreensão da graça de Deus. Both mercy and grace are gifts that God gives us. Tanto a graça como a misericórdia são dons que Deus nos dá. But mercy is a gift that ends our past. Mas a misericórdia é uma dádiva que termina com o nosso passado. And grace is a gift that guarantees us an increasing future. E a graça é uma dádiva que nos garante um futuro prometedor. So every one of us as human beings Todos nós, como seres humanos, has a past and a future. temos um passado e temos um futuro. But our past and our future is only determined by today. Mas o nosso passado e o nosso futuro são somente determinados pelo dia de hoje. It doesn't matter how good we've been or how bad we've been. Não importa o quão bom ou quão maus nós fomos. It doesn't matter how many promises we think we have Não importa quantas promessas nós pensamos que temos. or how many promises we do not think we have. Ou quantas promessas nós não pensamos que temos. Our past and our future are determined today. O nosso passado e o nosso futuro são determinados pelo hoje. And it's not determined by simply a theology of mercy and grace. Não é determinado simplesmente por uma teologia de graça e misericórdia. It's determined by accessing the power of mercy É and grace. determinado pelo acesso ao poder da misericórdia. So we're going to look at one verse in Hebrews chapter 4. Vamos ver um versículo em Hebreus no capítulo 4, After it describes our high priest who invites us to come, que descreve o nosso sacerdote que nos convida a vir. the one who became a human being and can identify with us even in our weaknesses. Aquele que se tornou um ser humano e que se pode identificar connosco até nas nossas fraquezas. He tells us in verse 16 of chapter 4. Diz no versículo 16 do capítulo 4. He says, "Therefore let us draw near with confidence to the throne of grace so that we may receive mercy and find grace to help in the time of need." Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. So we come boldly before the throne of grace. Então nós vimos ousadamente ao trono da graça. And at that throne of grace, E nesse trono de graça there are two gifts available to us. há duas dádivas que estão disponíveis para nós. One's a gift of mercy that we receive. Uma é a dádiva da misericórdia que nós recebemos. And we illustrated that the other night E here. na outra noite nós já ilustramos isso. God is giving mercy to all who receive it. Deus está a dar a misericórdia a todos os que queiram receber. But that mercy is at his throne of grace. Mas essa misericórdia está no seu trono de graça. So you and I have to boldly come to the throne of grace. Então tu e eu temos que vir com ousadia ao trono da graça. Reach out our hands and receive what's being given. Estender a nossa mão e alcançar aquilo que nos tem sido dado. Mercy is true for every human being, Misericórdia é verdadeira para cada um de nós. but it's only experienced by those who come boldly to the throne of grace and receive it. Mas só é experimentada por aqueles que vêm com ousadia ao trono da graça e a recebem. And we said that mercy is new every E day. essa misericórdia é nova a cada manhã. This morning, the mercy of God was new. Esta manhã a misericórdia de Deus foi nova. Jesus shed his blood Jesus derramou o seu sangue so that we could have mercy.
para que possamos ter misericórdia, so that we could be justified to live. para que possamos ser justificados para viver. But the point is, God wants us to live. Mas o ponto aqui é que Deus quer que nós vivamos. So we come to the place of his death Então chegamos ao lugar da sua morte, so that we might also experience the place of his life. para que possamos também experimentar o lugar da sua vida. But we have to receive the gift that comes by his death Mas temos que receber a dádiva que vem da sua morte, to receive the gift that comes to us by his life. para receber a dádiva que vem até nós pela sua vida. You see, Jesus is very much alive this morning. E Jesus está bem vivinho esta manhã. He's very much ruling and reigning. Ele está a governar, está a reinar. And he's giving out gifts to all men and women who E Ele come está a to him. dar dádivas a todo homem e mulher que venham a Ele. And he's saying, come to me, E Ele diz, vinde a mim, and I'll give you the gift that I gave you at my death. e eu dar-vos-ei o dom que eu vos dei na minha morte. That gift is mercy. Esse dom é a misericórdia. That mercy forgives you of all of your debts. Essa misericórdia perdoa-vos todas as vossas dívidas. That mercy frees you from all spiritual influences of enemies. Essa misericórdia liberta-vos toda a influência espiritual dos inimigos. That mercy gives sight to your blindness. Essa misericórdia dá vista à vossa cegueira. And that mercy ends your death forever. E essa misericórdia termina com a vossa morte para sempre. And having received that mercy, E ao receber essa misericórdia, now it's important that you find grace. é importante que tu encontres, descubras a graça. But it does not just happen. Mas isso não acontece simplesmente. You have to boldly come to the throne of grace. Tens que ousadamente vir ao trono da graça. You have to receive mercy, Tens que receber misericórdia, but then you have to find grace. mas tens que descobrir a graça. I pioneered a church 21 years ago, Eu pastoreei uma igreja há 25 anos atrás and that church is called Vida Abundante, e essa igreja chamava-se Abundant Life. abundant life. Yeah, Vida Vida Abundante. And God told me E Deus disse-me that He was going to give me a handful que Ele ia me dar uma mão cheia of greedy and religious people de pessoas religiosas e pessoas ambiciosas and He was going to write a letter. e que Ele iria escrever uma carta. And He was going to turn greedy religious people into generous, free, life-giving people. E que essas pessoas religiosas iam se tornar pessoas que davam livremente a sua vida. God was giving me a gift of mercy Deus estava-me a dar um dom de misericórdia that says you do not have to be stuck in your greed. que dizia, tu não tens que ficar lá encalhado na tua ambição. You do not have to be stuck in your religious Não ways. tens que estar lá encalhado nas tuas maneiras religiosas. I forgive you for your greediness. Eu perdoo-te por causa da tua ambição. I forgive you for your religious ways, Eu perdoo-te pela tua religiosidade. for your ways of not giving As tuas maneiras de não dares nada. and always wanting to merely get. E simplesmente quereres obter. Now that I've forgiven you, Agora é que eu já vos perdoei, I want to empower you. eu quero dar-vos poder. And God gave me a phrase E Deus deu-me uma frase. as a leader. Eu era líder. He said, as good as the well is, like E a ele water disse- well, as good as the well is, Tão bom como uma fonte ou um poço. the hole will be confirmed. The hole? In other words, the hole you're digging Ah, ok. Tal como uma fonte de águas, Will o be buraco confirmed. que tu estás a cavar será confirmado. The power of grace O poder da graça causes what mercy has granted leva a que aquilo que a graça garantiu to become now a reality of change. se torna agora uma realidade de mudança. But in the process of grace, Mas no processo da graça, sometimes it feels like you're not making any headway, you're not getting anywhere. às vezes parece que não estamos a chegar a lado nenhum. And you say, God, I thought you were showing me grace. E nós dizemos, Deus, eu pensei que tu estavas a mostrar-me graça. And He wants to say, you think you're digging a hole and you're getting deeper and deeper in the ground. E eu penso que estou a escavar um buraco, mas afinal eu só estou a escavar e a escavar lá na terra.
But you're about to see the result of grace. Mas tu estás quase a ver o resultado da graça. Because you see, grace happens in a moment, Porque a graça acontece num momento, but it's the result of many days standing fast, believing. mas é o resultado de muitos dias de perseverança e de acreditar. Many people think that because you have grace, you don't have to do anything. As pessoas pensam que por tu teres a graça não precisas de fazer nada. Paul the apostle O apóstolo Paulo said, I'm the least of all the apostles. disse, eu sou o mais pequeno de todos os apóstolos. Because you see, I used to persecute the church. Porque eu costumava perseguir a igreja. But I've had to work hard. Mas eu tive que trabalhar muito. And I've had to work harder than any of the other apostles. E tive que trabalhar mais do que qualquer outro apóstolo. I've had to put all my effort. Eu tive que colocar todo o meu esforço. But the truth is, it wasn't my effort. Mas a verdade é que não foi o meu esforço. It was the power of God's grace in me working. Foi o poder da graça de Deus que operou em mim. Paul needed more mercy, Paulo precisava de mais misericórdia. perhaps than any of the apostles. Talvez do que qualquer outro dos apóstolos. But then he had to work all that much harder Mas ele teve que trabalhar muito mais to see the evidence of God's grace. para ver a evidência da graça de But it Deus. wasn't really him working. Mas não era realmente ele a trabalhar. It was him giving all diligence to allow the grace of God to work in him. Era ele a tomar todas as diligências para que a graça de Deus pudesse operar nele. So on my journey as a church leader, Então, na minha viagem como um líder de igreja, there came a time, many years after I began, veio uma altura, muitos anos depois que eu tinha começado, that I struck water, em que eu encontrei água, that I discovered the testimony que eu descobri o testemunho of generosity da generosidade and the testimony of freedom. e o testemunho da liberdade. But it wasn't a testimony only in me. Mas não era um testemunho só em mim, It was a testimony in the people that I led. era um testemunho para as pessoas a quem eu liderava. Today, my son pastors the church that I pioneered. Hoje, o meu filho pastoreia a igreja que eu comecei. It's my home church. É a minha igreja local. I get to be there next week. E na próxima semana eu vou lá estar. Every time I'm there, E sempre que eu lá estou, I'm amazed at what I see. eu fico admirado com aquilo que eu vejo. And then I E realize depois eu entendo. what I see is the result of grace. Aquilo que eu vejo é o resultado da graça. But for many years, it did not look like grace. Mas durante muitos anos não me parecia nada a graça. It looked like digging a hole. Parecia que estava a escavar um buraco. But then the fruit of the hole happened. Mas finalmente o fruto desse buraco surgiu. Every one of you are in some place in life that is like that. Todos vocês estão em alguma área da vossa vida numa situação destas. And you are dependent upon God's mercy this morning. E estão a depender da misericórdia de Deus nesta manhã. You're dependent upon His mercy being new today. Dependem da sua misericórdia ser nova hoje. Because you will not do everything right. Porque vocês não vão fazer tudo certo, You'll make mistakes. vão cometer erros, But God has forgiveness for your mistakes. mas Deus tem o perdão para os vossos erros. Mercy forgives you of your weaknesses, your iniquities. A misericórdia perdoa as tuas iniquidades, as tuas fraquezas. Mercy forgives you of your transgressions, your rebellious ways. A misericórdia perdoa os teus modos rebeldes, as tuas transgressões. And mercy also forgives you of your sins, E também a misericórdia perdoa os teus pecados, your missing of the mark. o teu falhar o alvo. But grace comes in where mercy begins. Mas a graça entra quando começa a misericórdia. See, mercy forgives us this morning. A misericórdia perdoou-nos hoje. But grace is the power of God Mas a graça é o poder de Deus that eradicates the root que retira a raiz of our failures. dos nossos fracassos. Grace changes our character. A graça modifica o nosso caráter. Grace changes our nature and our way. A graça muda a nossa natureza, a nossa maneira Grace de ser. changes our power and our authority. A graça muda o nosso poder e a nossa autoridade. You see, mercy forgives us for being greedy, A misericórdia perdoa-nos de nós sermos ambiciosos. but grace empowers us to be generous. Mas a graça dá-nos poder para sermos generosos. And if God has given you
a grace for other people, E se Deus te der graça para outras pessoas, then you're also going to have to daily carry mercy for other people. então também vais ter que diariamente carregar misericórdia para as So outras that you pessoas. do not just receive the harvest of grace in your life, Para que não só recebas a colheita da graça na tua vida, but you receive the harvest of grace in everyone's life. mas recebas a colheita da graça na vida dos outros. God wants to give mercy to everyone in this city. Deus quer dar misericórdia a cada um nesta cidade. And God wants to give grace to everyone in the city. E Deus quer dar graça a cada um nesta cidade. He wants to give mercy Ele to quer everyone in your family. Dar misericórdia a cada um da vossa He família. wants to give grace to everyone in your family. Ele quer dar graça a cada um da vossa família. And mercy is a gift E misericórdia é uma dádiva that you have to boldly come and receive. que tu tens que ousadamente vir buscar. And grace is a gift E a that you have graça é to uma boldly dádiva come and find. que tu tens que vir ousadamente e descobrir. So we of all people Então nós, no meio de tanta gente, should be excellent deveríamos ser excelentes at receiving mercy. em receber misericórdia. And we should be excellent Devíamos ser at excelentes finding grace. em encontrar graça. It should be a greater excellence than any skill in our lives. Devia ser mais excelente do que qualquer capacidade na nossa vida. Because to the degree that we receive mercy, Porque ao mesmo nível que nós recebemos a And- misericórdia, to the degree that we find grace, é o mesmo nível que nós vamos descobrir a graça. is the degree that we will influence this community. É o nível que nós vamos influenciar a comunidade. And what will be the evidence that we have received mercy? E qual é a evidência que nós recebemos misericórdia? What will be the evidence that we have found grace? Qual é a evidência que nós descobrimos a graça? We will become a people of mercy, Nós vamos nos tornar pessoas de misericórdia. and we will become a people of grace. Vamos nos tornar pessoas de graça. We will be the people who forgive debts, Vamos ser pessoas que perdoamos dívidas. those who have sinned against us. Aqueles que pecaram contra nós. We will daily forgive them, Nós vamos diariamente perdoá-los. because every day our mercy will be new. Porque a cada dia a nossa misericórdia será nova. We will empower others Nós vamos dar poder a outros. by forgiving their influences of opposition against us. Ao perdoar a sua influência negativa sobre nós. We will give sight to the blind Nós vamos dar vista aos cegos. by refusing to become blind by other people's blindness. Ao recusarmos ficar cegos pela cegueira dos outros. And we will give new life to those who are dead E nós vamos dar nova vida àqueles que estão mortos. by refusing to come to death by their death. Ao recusarmos sermos mortos pela morte You deles. see, we need to be a people of mercy and grace. Precisamos de ser um povo de misericórdia e graça. Let's look at Romans chapter 5. Vamos ver em Romanos no capítulo 5, And it says here in verse 10, versículo 10. if while we were enemies we were reconciled to God through the death of his Son, much more, having been reconciled, we shall be saved by his life. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. So we were reconciled by God's mercy, Nós fomos reconciliados pela misericórdia de Deus. reconnected to God, Nós fomos religados a Deus. brought back into the place of God's favor, Voltámos ao lugar do favor de Deus. back into the place of being connected to God. De volta ao lugar em que estamos ligados com Deus. Now, having been reconnected to God E ao termos sido religados com Deus, because of the death of Jesus por Christ, causa da morte de Jesus Cristo, now we can be saved because of the life of Jesus Christ. agora podemos ser salvos por causa da vida de Jesus Cristo. But what does it mean to be O saved? que é que isso quer dizer ser salvo? Does it mean go to heaven, not to hell? Significa ir para o céu, não ir para o inferno. I have found in my years on this planet, E durante os anos que eu tenho vivido neste planeta, in the many cultures that I've been blessed to go to, e nas muitas culturas com as quais tenho sido abençoado I em have visitar, found that many people eu descobri que muitas pessoas live in hell. vivem no inferno.
Many people live in a place Muitas pessoas vivem num lugar that is largely influenced by death. que é muito influenciada pela morte. And they live their lives depressed, Vivem as suas vidas deprimidos oppressed, ou oprimidos, weary, tired, cansados, fatigados, disappointed, desiludidos, disconnected, desligados, disillusioned, desapontados, without vision, sem visão, without dream. sem sonhos. They exist. Existem. This is hell. Isto é inferno. But God has desired to give heaven Mas Deus deseja dar céu to every human being a cada ser humano, so that every day is a day of expectation. para que cada dia seja um dia com expectativas. It's a day of increasing freedom, Um dia de uma liberdade que aumenta. increasing liberty. Uma liberdade que aumenta. Every day is filled with a right relationship with God. Cada dia é cheio de um relacionamento correto com Deus. Every day is filled with a testimony that says God is very close to you. Cada dia é cheio com um testemunho que diz que Deus está muito perto de ti. Every day is filled with joy Cada dia é cheio de alegria, because God's presence is manifestly with you. porque a presença de Deus está manifestamente contigo. And some days are bad, Alguns dias são maus, some days are good, alguns dias são bons, some days are quiet, alguns dias são calmos and some days are very loud. e alguns dias são muito barulhentos. Some days are filled with laughter, Alguns dias são cheios de risos and some days are filled with tears. e alguns dias são cheios de lágrimas. But all of those days Mas todos esses dias can be days of salvation. podem ser dias de salvação. You see, heaven O céu is a place where everything works with God. é um sítio onde tudo funciona com Deus. It's also a place Mas também é um sítio where if you walk a couple of steps away from God, em que se tu andares alguns passos para longe de Deus, you realize you need to turn around quickly. tu entendes que tens que voltar para trás outra vez. Because heaven is also a place Porque o céu também é um lugar where nothing works without God. em que nada funciona sem Deus. See, heaven is simply a place O céu é simplesmente um lugar where you can always find em que tu God. podes sempre encontrar Deus. And hell is a place where it looks like he cannot be found. E o Hell. E o inferno é um lugar onde simplesmente parece que não se encontra. But he can be found Mas pode ser encontrado when you realize how heavenly he sees you. quando tu entenderes como é que Ele te vê de um modo tão divino. And he rescues you. E Ele te liberta. He brings you salvation. Ele traz-te salvação. Grace is the power of salvation. A graça é o poder da salvação. My little granddaughter, A minha, a minha netinha, she's a wise girl. ela é uma rapariga sábia. She's 4.5. Tem 4 anos e meio. And one day she was sitting in her room by herself. E um dia ela estava lá sentada no quarto sozinha. And her mama said to her, Aubrey, what are you doing? E a mãe dela perguntou-lhe, Aubrey, o que é que estás a fazer? She says, I'm giving myself a time out. I have a bad attitude. E ela disse, eu estou a afastar-me um bocado porque eu tomei uma má atitude. You see, she realized her attitude wasn't good. Ela entendeu que a sua atitude não tinha sido correta. And she was trying to find grace. E ela estava a tentar encontrar graça. You see, she was looking for the gift Ela estava à procura da dádiva that would change her attitude que mudaria a sua atitude, because she has very good parents porque ela tem uns muito bons pais who teach her both mercy and grace. que tanto lhe ensinam graça como misericórdia. They teach her that she's always forgiven, Eles ensinam-lhe que ela está sempre perdoada, but they also teach her it's never okay to stay in hell. mas também lhe ensinam que nunca está bem ficar no inferno. You have to find the power that changes your attitude. Tu tens que encontrar o poder que modifique a tua atitude. The power that justifies, not just justifies you to live, O poder que não só te justifica a viver, but gives you life. mas também te dá a vida.
Every one of you are justified to have joy. Cada um de vocês está justificado para ser alegre. But only some of you will live joyful lives. Mas só alguns de vocês vivem vidas alegres. Every human being on planet Earth is justified to live. Todo o ser humano no planeta Terra estão justificados para viver. But only some will find life. Mas só alguns encontram vida. Mercy justifies everyone to live. A misericórdia justifica cada um para viver. But grace empowers you to live. Mas a graça dá-te poder para viveres. So you have received mercy Então tu recebes misericórdia that says you can have joy. que diz tu podes ter alegria. But now you have to find grace Mas agora tu tens que encontrar a graça that will give you joy. que te vá dar alegria. Many people think, I'm a happy person. Muitas pessoas pensam, eu sou uma pessoa feliz. But you see, I've discovered the grace of happiness. Mas eu tenho descoberto a graça da alegria. I know how to get happy Eu sei como ficar alegre. on good days and bad days. Nos bons dias e nos dias maus. On days when I get sleep and on days when I do not get sleep. Nos dias em que durmo e nos dias em que não durmo. Every month of my life, Cada mês da minha vida. I get to stay awake for 30 hours Eu fico acordado umas 30 horas and then very often e muitas vezes begin to minister tenho que começar a pregar. at the end of being awake for 30 hours. No fim de estar acordado 30 horas. This is my 57th year. Este é o meu 57º ano. I do not like 30-hour days, Eu não gosto de dias de 30 horas. but I choose to love them. Mas eu escolhi amá-los. I choose to find grace in Eu my time of escolhi- need. Eu escolhi encontrar graça no meu tempo de necessidade. But what is my time of need? Mas qual é o meu tempo de necessidade? My time of need is not the moment when I need my desires O satisfied. meu tempo de necessidade não é quando eu preciso que os meus desejos sejam satisfeitos. My time of need is when I need to become what you need me to be. O meu tempo de necessidade é quando eu me preciso de tornar naquilo que vocês precisam que eu seja. You don't need me to be depressed. Vocês não precisam que eu esteja deprimido. You need me to be happy. Vocês precisam que eu esteja alegre. Not fake happiness, Não fingir a felicidade. real happiness. Verdadeira felicidade. So every day I have to find grace. Então a cada dia eu tenho que encontrar a graça. Just like every day I receive mercy. Tal como a cada dia eu recebo misericórdia. You see, sometimes I also need a time out. Algumas vezes eu também preciso me afastar um bocado. Because sometimes my attitude is not good. Porque às vezes a minha atitude não é boa. But you see, I understand something. Mas eu entendi alguma coisa. I was not only born for God, Eu não nasci só para Deus. I was born for this world. Eu nasci para este mundo. And so were you. E vocês também. Your greatest need is not fulfilling your desires. A vossa maior necessidade não é satisfazer os vossos desejos. Your greatest need is to become what God says about you A vossa maior necessidade é tornarem-se naquilo que Deus diz acerca de vós. for the sake of others. Para o bem dos outros. You see, there's something coming off of you. Há alguma coisa que sempre sai de vós. When you walk down the street, something's coming off of Quando you. tu vais pela rua, alguma coisa sai de When you vós. wake up, something's coming off of Quando tu you. acordas, alguma coisa sai de ti. And what is coming off of you E aquilo que sai de ti is affecting the lives of others. vai afetar a vida dos outros. Otherwise, we would just say, let's all go to heaven now. De outra maneira, mais valia dizer, vamos todos para o céu agora. But you see, we're here to bring heaven Mas nós estamos aqui para trazer o céu to the places of hell in the earth. aos lugares de inferno na terra. It's a sad state of affairs when most of the church lives in hell. É uma tristeza quando a igreja vive, a maior parte da igreja vive no inferno. And they live there because they've not learned how to get grace. E vivem lá porque não aprenderam como obter graça. They think grace is something God will do for them. Eles pensam que a graça é alguma coisa que Deus fará por eles. But the reality is grace is something God has already done for them. Mas a realidade é que a graça é alguma coisa que Deus já fez por eles. Just like mercy is something He has already done. Tal como a misericórdia é alguma coisa que Ele já fez, Grace is something He's already done. a graça é alguma coisa que Ele
Ele já fez. But just like you have to boldly come and receive mercy Mas tal como tu tens que vir com ousadia e receber misericórdia, that ends your past, que termina com o teu passado, you have to also boldly come and get grace também tens que ousadamente vir e obter graça that empowers your future. que vai dar poder para o teu futuro. It doesn't just happen. Não acontece simplesmente. Because you see, these two gifts Porque estas duas dádivas are not for Christians, não são para cristãos, they're for every human being. são para cada ser humano. But shouldn't we, as Christians, know how to get these two gifts Mas será que nós, como cristãos, não deveríamos saber como obter estas duas dádivas? and how to live with the power of these two E gifts? como viver com o poder destas duas dádivas? Paul told Timothy, one of his spiritual sons, Paulo diz a Timóteo, um dos seus filhos espirituais, he said, make every effort ele diz, faz todo o teu esforço with the grace that God has given you, com a graça Timothy. que Deus te deu, ó Timóteo. Work hard with the grace that God's given. Trabalha duro com a graça que Deus te deu. You see, you don't work hard to get grace. Nós não trabalhamos no duro para obter a graça, You work hard with grace. nós trabalhamos no duro com a graça. In Romans 5, Romanos 5, there's some other verses. há aí um outro versículo. Let's look at verse 17. Versículo 17. It says, for if by the transgression of the one, being Adam, death reigned through the one, much more those who receive abundance of grace and of the gift of righteousness will reign in life through the one Jesus Christ. Porque se pela ofensa de um só, Adão, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. You see, the failure of first Adam O fracasso do primeiro Adão left us all needing mercy. deixou-nos a todos a precisar de The misericórdia. failures of our lives Os fracassos da nossa vida leave us needing mercy. levam-nos a precisar de misericórdia. And God does not condemn us for needing mercy. E Deus não nos condena por precisarmos de He doesn't misericórdia. say, shame on you for Ele não needing diz mercy. que vergonha precisares de He misericórdia. has a gift that takes care of it, Ele tem um dom que trata disso. called mercy. Chama-se misericórdia. And He forgives us. E Ele He perdoa-nos. gives us sight. Ele dá-nos He vista. frees us from the negative influences we've Ele- been stuck in. Liberta-nos das influências negativas nas quais nós estávamos He encalhados. frees us from the power of death. Liberta-nos do poder da morte. You see, He justifies us to live. Justifica-nos para viver. But only those who live reign in life. Mas somente aqueles que vivem reinam em vida. Everyone else merely gets by. Os outros meramente andam por aí. Are you reigning in life? Estás a reinar em vida? When people treat you wrongly, Quando as pessoas te tratam de modo errado, does it affect you? isso afeta-te? When people lie about you, Quando as pessoas mentem acerca de ti, does it ruin your day? isso estraga o teu dia? You see, they're supposed to lie about you. É suposto mentirem sobre ti. They're supposed to treat you wrong. É suposto tratarem-te mal. If you've ever said, it's not fair, E se tu alguma vez disseste, não é justo, who told you life was fair? quem é que te disse que a vida era justa? Life is not A fair. vida não é justa. That's the biggest lie on planet Earth. Essa é a maior mentira do planeta Terra. Life isn't supposed to be fair. Não é suposto a vida ser justa. That's why every government on planet Earth is bankrupt. Por isso é que todos os governos na Terra são corruptos. Because everybody feels they're entitled. Porque todos pensam que têm direito. It's not fair. Não é justo. Hello. Olá, Wake up. acorda. Smell the espresso. Cheira um cafezinho. Life isn't fair. A vida não é justa. Life is crazy. A vida é doida. Life is unpredictable. A vida é imprevisível. Life is anything but fair. A vida é tudo menos justo. Life is hard. A vida é difícil. Life is easy. A vida é fácil. Life is simple. A vida é simples. Life is A complicated. vida é complicada. Wow, life is life. Uau, a vida é vida. The question is, are you reigning in your life? A questão é, estás a reinar na tua vida? And the only way you can reign in your life E a única maneira que tu podes reinar na tua vida is, first of all, say, this is my life. é primeiro que tu dizeres, esta é a minha vida. It's my life. My wife, A minha esposa,
was born in Chicago, Illinois, in America. Nasceu em Chicago, Illinois, na Very América. large city. Uma cidade muito grande. I was born in the country. Eu nasci no campo. When my wife and I were married Quando eu e a minha esposa casamos, many years ago, muitos anos atrás, I built a house in the mountains eu construí uma casa nas montanhas, with a chainsaw. com uma serra. Uma I built a motosserra. very large home, Eu construí uma casa grande, 5 bedrooms, com 5 quartos, all with my hands. só com as minhas mãos. And it had no electricity. E não tinha eletricidade. Romantic. Why do you need such luxuries? Para que é que tu precisas desses luxos? But just in case you do, Mas no caso ela precisar, we bought a generator comprámos um gerador. so that every now and then we could start it up. Então, e de vez em quando nós acendíamos a luz. And we had about a 6 kilometer driveway, personal driveway through the woods to get to the house. E nós tínhamos um caminho particular de cerca de 6 km no meio da floresta até chegar a casa. So it wasn't easy to go and buy a snack at the store. Então não era muito fácil ir à loja comprar qualquer coisa. Sometimes in the winter, Às vezes no inverno, I used to have to pray and say, God, is it going to snow today? Am I going to get back home? eu às vezes tinha que orar e dizer: Deus, será que vai nevar hoje? Será que eu vou conseguir voltar a casa? And sometimes he would say, yes, it's going to snow. No, you're not going to get back home for a week. E às vezes ele dizia: sim, vai nevar e tu não podes voltar a casa por uma semana. And so my wife and I and our babies Então a minha esposa e eu, os nossos bebés, would listen to the voice of God, ouvíamos a voz de Deus and we'd pack enough stuff for a week. e armazenávamos coisas suficientes para uma And semana. sure enough, it would snow. E de certeza que nevava. We wouldn't get back home for a week. E durante uma semana não poderíamos ter voltado a casa. Sometimes it would snow, Às vezes nevava and we wouldn't get out for e nós several não days. podíamos sair durante vários dias. The first year we were there, Primeiro ano que nós estivemos lá, the running water froze. a água Ice corrente gelou. So we had no running water, Então não tínhamos água corrente. which meant we had no toilet. O que quer dizer que não tínhamos casa de banho. And the papa E o papá became the carrier of the toilet bucket tornou-se o carregador da água para a casa de banho. to the outhouse, to the secret place in the woods. Lá desde casa até lá um lugar secreto, lá nas florestas. So the word secret place means something different to me. Então para mim o lugar secreto significa uma coisa diferente. And we lived there for 9 years. E vivemos lá durante 9 anos. And at the end of those 9 years, E no fim desses 9 anos, I started getting very busy in ministry. eu comecei a ficar muito ocupado com o ministério. I spent 40 hours every week on the street ministering to street people. Todas as semanas passava cerca de 40 horas nas ruas a ministrar a gente de rua. I spent 60 hours every week working my job, E passava 60 horas da semana a trabalhar no meu emprego. which meant 100 hours every week I was away from home, O que significava que eu estava cerca de 100 horas fora de casa. and my wife was home alone in the mountains E a minha esposa estava sozinha em casa nas with montanhas, 3 little children. com 3 miúdos pequenos. And my wife E a minha esposa never complained to me. nunca se queixou a mim. One day she went to God. Um dia ela foi falar com Deus. She says, God, E ela disse: Deus, this isn't fair. isto não é justo. I have to get firewood. Eu tenho que arranjar a lenha, I have to take care of the generator. eu tenho que cuidar do gerador, I got to take care of the babies. eu tenho que cuidar dos bebés, My husband is gone. meu marido foi embora. This isn't fair. Isto não é justo. I have all of these things. Eu tenho todas estas coisas. And God said to her, E Deus disse-lhe: yes, you do. tens. And she realized, E ela entendeu: yes, I do. pois tenho. I do have all these things. Pois tenho estas coisas todas. This is my life. Esta é a minha vida. I have to get firewood. Eu tenho que arranjar lenha, I have to put fuel in the eu generator. tenho que pôr o combustível no gerador, I have to take care of the eu babies. tenho que cuidar dos bebés. Sometimes I don't get out for several days. Às vezes eu nem saio durante vários dias. And I grew up in the big city, E eu cresci numa cidade grande but now I live in the country. e agora moro no campo. And this is my life. E esta é a minha vida.
Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. And God gave her grace for her attitude to be happy. E Deus deu-lhe graça para a sua atitude para se tornar feliz. And she didn't say a word to me. E ela não me disse uma palavra. 2 weeks later, 2 semanas mais tarde, my Papa God comes to me Deus, o meu pai, veio ter comigo and he says, "Son, e diz: Filho, you're away from home too much. estás fora de casa há muito tempo. Which is it? Ministry or business? Quer seja por ministério, quer seja por trabalho. I'll bless both." Eu abençoo ambos. And out of my heart E do meu coração immediately came ministry. veio logo ministério. God says, "Good. E Deus disse: está bem, You've chosen wisely. escolheste sabiamente. Quit your job." Deixa o teu emprego. Okay? Está bem? Ministering to street people, Ministrar a pessoas de rua, working in the business. trabalhar no emprego. Street people don't have much money. As pessoas da rua não têm muito dinheiro. Business seems to be making a lot of money. E no trabalho eu estou a fazer um dinheiro bom. Let me think. Deixa-me pensar. Okay? I have some retirement in the business. Eu vou-me retirar parcialmente do trabalho. I can get by on the retirement for a while E eu vou ter until things get going in the ministry. eu vou ter um dinheiro do emprego e desse dinheiro eu vou conseguir viver enquanto as coisas se arrumam. So I quit my job. Então eu deixei o meu emprego. I get my retirement check. E deram-me como é que se chama? Uma indenização. And God speaks to me. E Deus fala comigo. I would like you to write a check and donate it to this ministry over here. Eu queria que tu escrevesses um cheque para dares a determinado ministério. Okay. Está bem. How much? Quanto? The entire amount. O dinheiro todo. Okay. Está bem. He says, "You either trust me, son, E ele disse: olha, filho, ou confias em or you mim don't." ou não confias. And so I wrote a check for the entire amount. Então eu escrevi um cheque com aquele valor todo. And you know, there were some times in the early years E houve algumas alturas nos primeiros anos when my wife and I had $20, em que eu e a minha esposa tínhamos $20. maybe what, 15 euros, Estava qualquer coisa tipo 50 for, euros. for groceries for 3 weeks. Para comprar mercearia para 3 semanas. And in my area, E lá naquela área, 15 euros was not much for groceries for 3 15 or weeks. 50? 15. eram 15, não eram 50. E naquela área, 15 euros não dava para muita mercearia. And almost any family would say, "We cannot live on 15 euros." E quase toda a gente dizia: não conseguimos viver com 15 euros. But you know, we found a lot of ways to make huevos con papas. You know, we found a lot of ways to make tortillas and potatoes. Mas nós descobrimos And eggs. as várias maneiras de cozinhar ovos e batatas. You can have tortillas with eggs and potatoes. Podes ter tortilhas feitas com ovos e batatas. You can have tortillas with potatoes and eggs. E podes ter tortilhas com batatas e ovos. You can have potatoes with tortillas Podes ter batatas com tortilhas. or tortillas with Ou potatoes. tortilhas com batatas. You can have tortillas with eggs Tortatas. or you can have eggs with tortillas. Ou podes ter ovos com You can have tortilhas. tortillas. Tortilhas. You can have potatoes. Ou batatas. You can have eggs. Ou ovos. You see, I've given so many selections, one would never be bored. Eu fiz tantas receitas que algumas não existiam. You see, much of life is a matter of attitude. Muita da nossa vida tem a ver com a atitude. And God gave us grace E Deus deu-nos graça. to take a little and make it a lot. Para apenas de um pouco nós fazermos muito. When we first started in the ministry, Quando nós começámos no ministério, I had been part of another ministry for a long time. eu tinha feito parte do ministério durante algum tempo. And I went to my pastor E eu fui ter com o meu pastor. and I said, "Is God saying anything to you about this street ministry?" E eu perguntei-lhe, o senhor falou alguma coisa contigo acerca deste ministério nas ruas? And he said, "No." E ele disse, não.
And so I said, well, God is talking to me very strong. E eu disse-lhe, mas Deus tem falado comigo de uma maneira muito forte. And I believe I'm supposed to pursue this. E eu acredito que eu devo perseguir isto. And I believe that I'm supposed to go full time. Eu acho que devo entrar em tempo inteiro. And my pastor said to me, E o meu pastor disse-me, you do not have a fivefold gift. You're not tu an não apostle, tens, prophet, evangelist, tu não pastor, teacher. tens um ministério dos 5 ministérios. You don't have any ministry gift. Tu não tens nenhum dom de ministério. And this will be a big mistake. E isso vai ser um erro muito grande. And then he said, as a matter of fact, if you do this, E depois ele até me disse, de facto, nothing is going fizeres to work isto, for you. nada vai funcionar contigo. And he basically spoke a curse over my E life. basicamente ele amaldiçoou-me. And then he told, I said, okay, I understand, Eu disse-lhe, está bem, eu percebo, but I really feel that God is saying to me, mas eu I need acho to do que Deus this. está a falar comigo, acho mesmo. And then he told the church E depois ele disse à igreja they could not talk to me. que não podiam falar comigo. They could not talk to my wife or my children. Não podiam falar com a minha esposa nem com os filhos. They couldn't have anything to do with us. Não podiam ter nada a ver connosco. I'd been with him for 15 years. E eu estava com ele há 15 anos. I was his worship leader for 15 Eu era o years. líder da adoração durante 15 anos. So I sat down with my family, my little Então, boys, eu sentei-me com os meus rapazinhos, os meus filhos, and I realized, first of all, e eu entendi, primeiro que tudo, that my friends, my pastor, que os meus amigos, o meu pastor, needed me to be merciful. precisavam de ser misericordiosos. And I realized that me and my family, we needed to find grace. E eu entendi que eu e a minha família precisávamos de encontrar So I graça. said to my boys, Então eu disse aos meus who rapazes, were just little at the time, eram pequenitos na altura, I said, our friends are confused, e eu disse-lhes, os nossos amigos estão confusos, but they are our friends. mas continuam a ser nossos amigos. And right now, they think that daddy is in sin, but he's not. E eles agora pensam que o pai está em pecado, mas não estou. But they are good people. Mas eles são boa gente. And they are not going to talk to us right now. E eles agora vão deixar de falar connosco. They're not going to smile at us or wave at us. Não nos vão dizer adeus, não vão sorrir para nós. I said, but we are Hansons. We're the Hanson family. Mas nós somos a família Hansen. And we don't do that. E nós não fazemos isso. So when we see them, Então, quando nós os virmos, we're going to smile. nós vamos sorrir. When we see them, we're going to wave at them. Quando os virmos, vamos dizer-lhes adeus. We're going to make every effort we can to keep relationship with them. Vamos fazer todo o esforço para manter o relacionamento com eles. Because they are confused, Porque eles estão confundidos, estão but they are confusos. still our friends. Mas ainda são nossos amigos. Okay? Immediately. Imediatamente. I would see them driving down the road, Eu via-os a passar de carro pela rua. and they wouldn't wave. E eles não diziam adeus. So I pulled the car over so far they had to stop. Então eu chegava ao carro tão rapidamente para o outro lado que eles tinham que parar. And I'd roll the window down. As E you eu can abria a see, janela. you see, I had this kind of car. Eu tinha este tipo de carro. And I'd say, how are you? E eu dizia-lhe, como é que tu estás? Could we have breakfast this week? Queres tomar um pequeno almoço comigo esta semana? Every time I see him, we wave. Sempre que os via, eu acenava. Several years later, Alguns anos mais tarde, that pastor was part of another church, esse pastor fazia parte já de outra igreja. and now I was a pastor with my own church. E eu era um pastor com a minha própria igreja. And the church that he was a part of had a weekly prayer meeting. E a igreja que ele pastoreava tinha uma reunião de oração semanal. And they opened it to other pastors. E Come and join us. estava aberta a todos os outros pastores, venham, juntem-se a nós. So every week for a year I went. Então, todas as semanas, durante um ano, eu fui lá. And I prayed with this man. E eu orava com este homem. The good news is we Yeah. all spoke in tongues. As boas notícias era que nós todos falávamos em línguas, So that made it a little easier. então era mais fácil. I didn't have to think about what I was praying. Eu não tinha que pensar no que estava a orar. Every week I came and prayed. Cada semana eu ia lá e eu orava. And after a year, E após um ano, that man came to my office. aquele homem veio ao meu escritório. And he sat down at my desk Ele sentou-se lá na cadeira and he began to cry. e ele começou a chorar. And he said, I'm sorry. E ele disse, desculpa, You were right and I was wrong. tu tinhas razão e eu não tinha. Would you forgive me? Perdoas-me? And I said, no problem. E eu disse, sem problema. You're my friend. És meu amigo.
You see, grace is something you have to get. A graça é alguma coisa que tu tens que obter. And grace empowers you to reign in life. E a graça dá-te poder para reinares em vida. And when someone treats you wrong, E quando alguém te trata de maneira errada, it's time to reign. isso It's time to rule. é tempo de reinares. It's time to treat them right. É a altura de tratá-los bem. It's time to be the people of God. É a altura de seres um povo de Deus. See, your enemies can put you in hell, Os teus amigos podem colocar-te no inferno. or you can love your enemies Ou into tu- heaven with you. Ou tu podes amar os teus inimigos até estarem no céu contigo. Grace is a power that changes A us. graça é o poder que nos modifica. Let's look at a couple more verses. Vamos ler mais uns versículos. In verse 21, Versículo 21. it says, "So that as sin reigned in death, even so grace would reign through righteousness to eternal life through Jesus Christ our Lord." Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Grace reigns to righteousness. A graça reina para a justiça. Now, I don't believe that righteousness Eu não acredito que a justiça starts with being right. comece com o estar certo. I believe that righteousness starts with being wrong. Eu acredito que a justiça começa pelo estarmos errados. Righteousness is a right relationship with A God, justiça é um relacionamento certo com Deus and that's a gift e isso é um dom that He gave us. que Ele nos deu. Mercy. Misericórdia. So I'm righteous. Então eu sou justo, I have a right relationship with eu God, tenho um relacionamento correto com Deus, not because of anything I've done, não por causa de alguma coisa que eu tenha feito, but because of everything that He did. mas por causa de tudo aquilo que Ele fez. So I received my gift Então eu recebo a minha dádiva of righteousness. de justiça. But because I received that gift of Mas righteousness, porque eu recebo esse dom de justiça, now grace begins to work in me. a graça começa a funcionar em mim. And where I was wrong, E aqui, onde eu estava errado, I begin to be changed to become right. começo a mudar para me tornar certo. And I begin to act rightly. E começo a agir de forma certa. But I'm never justified by my right actions. Mas eu não sou justificado pelas minhas ações corretas. I'm justified by His right actions. Eu sou justificado pelas suas ações You corretas. see, an innocent man died for the guilty, Um homem inocente morreu pelos culpados, so that the guilty man para que os culpados could be transformed in his character pudessem ser transformados ao seu caráter and become more e innocent. tornarem-se mais inocentes. You see, without change in your life, Sem mudares a tua vida, there's no testimony of grace. não há nenhum testemunho de graça. I used to be a man that once in a while I would get angry. Eu costumava ser um homem que de vez em quando ficava zangado. I don't get angry very often anymore. Eu já não fico zangado muitas vezes agora. And I give God the credit. E dou o crédito a Deus. But I had to work at something. Mas eu tive que trabalhar em alguma I had to coisa. work at receiving grace. Eu tive que trabalhar em obter a graça. It didn't just happen. Não aconteceu simplesmente. It happened because I allowed grace Aconteceu porque eu permiti que a to work graça in me. trabalhasse em mim. And God never condemned me. He never shamed me. Deus nunca me condenou, Deus nunca me envergonhou. He always forgave me. Ele sempre me perdoou. But then He changed me. Mas Ele mudou-me. 20-some years ago, Há 27 anos atrás, I was known as the prophet eu era conhecido como profeta, who had a nose that could cut diamonds. que eu tinha um nariz que podia cortar diamantes. That's what they called me. Era assim que me chamavam. The prophet whose nose cuts diamonds. O profeta cujo nariz corta diamantes. And if they ever needed someone to discern something and deal with it, I was the one they Se got. precisassem de alguém que discernisse alguma coisa, que pudesse resolver alguma coisa, contavam I had a comigo. very sharp nose. Porque eu tinha um nariz muito bicudo. You see, I had a prophetic gift, Eu tinha um dom profético. but I lacked a father's heart. Mas faltava-me o coração do Pai. But God loved me. Mas Deus amava-me. But then He required me to get grace. Mas Ele requeriu de mim que eu buscasse graça. I'm no longer known as the prophet whose nose cuts diamonds. Eu já não sou conhecido como o profeta cujo nariz corta diamantes. I'm often known as the prophet who weeps. Eu agora sou conhecido pelo profeta que chora.
I'm known as the man of God who leaks easily. Sou conhecido como o homem de Deus que deixa cair água facilmente. See, my nose is very soft, O meu nariz é muito macio and it's not hard to get into my face anymore. e já não é assim muito difícil olhar para a minha cara. But I had to work at allowing grace to work in me. Mas eu tive que deixar a graça operar em mim. You see, I used to love things that were right, Eu amava as coisas que eram certas and I hated things that were wrong. e detestava as coisas erradas. But God wanted me to love things that were right, Mas Deus queria que eu amasse as coisas que são certas. and He also wanted me to love things that were wrong. Mas também queria que eu amasse as coisas erradas. We have a restaurant in our city. We used to have a restaurant in our city. Na nossa cidade havia um restaurante. It was a seafood restaurant. Era um restaurante de comida It de had mariscos. fantastic shrimp. Tinha uns camarões In our case, they were maravilhosos. prawns. E tinha também, sei lá, lagostas ou mexilhões. But that restaurant was built on a piece of ground Mas esse restaurante estava lá construído num terreno that used to be a part of the ocean. que costumava ser uma parte They do filled mar. it in with earth and made it the building. Encheram aquilo de terra e edificaram lá o edifício. So the building was sinking, Então o edifício estava a afundar. and everything in the restaurant was crooked. E tudo naquele restaurante estava a estalar. Tables sat like that, Estava tudo torto, as mesas estavam assim. and pictures were crooked, E os quadros estavam todos tortos. and some doors opened, E algumas portas abriam some doors couldn't open, e outras não abriam. some doors couldn't close. Algumas nem fechavam. Everything was so crooked. Estava tudo tão torto. And on certain days, I would be in my office, E em alguns dias eu estava lá no meu escritório and God would say, e Deus diria: I want you to go to the shrimp shack. I want you to go to that restaurant and eu eat quero que tu lunch. vás lá àquele restaurante. Okay. Eu disse: está bem. And I would sit at a crooked table E eu sentei-me numa mesa torta, with a crooked chair, com uma mesa torta, looking at crooked walls, a olhar para paredes tortas crooked pictures, e quadros tortos. and it would drive me crazy. E aquilo estava-me a pôr maluco. And God would say to me, E Deus disse-me: but they have really good food. mas eles têm comida muito boa. And I learned to love that restaurant. E eu aprendi a amar aquele restaurante. And I would take people there many times. E levei lá pessoas muitas vezes. It finally got so crooked they tore it down. Finalmente aquilo ficou tão torto que acabaram por o deitar abaixo. But you see, I needed to become a man of grace Mas eu precisei de me tornar um homem de graça. so that I don't judge righteousness by right and wrong, Para não julgar a justiça pelo certo e o errado. but I can easily discern the Ma- food is really good here. Mas eu posso discernir facilmente que a comida é muito boa. So we need to embrace grace. Precisamos de agarrar a graça. In conclusion, E concluindo, at the beginning of Romans 5, no princípio de Romanos 5, it says, by faith we enter into grace. diz que pela fé nós entramos para a graça. And then it says, in grace, E diz, em graça there's persecution, há perseguição, pressure. há pressão. And then that leads to endurance. E isso leva à persistência. But the word endurance in the Greek there Mas a palavra persistência no grego means cheerful signi- endurance. significa persistência It's alegre. not a hard perseverance. Não é uma persistência rígida. It's a cheerful endurance. É uma persistência alegre. So by faith we enter into grace Pela fé entramos na graça, where pressure happens. onde acontece toda a pressão. And in the pressure we cheerfully endure, E na pressão nós alegremente nós aguentamos, nós persistimos. and then character manifests. E então o caráter manifesta-se. What character? Qual caráter? The character of grace. O caráter da graça. Whatever grace is working in your life. Se a graça está a funcionar na tua vida. The character of generosity. O caráter da generosidade. Character of forgiveness. O caráter do perdão. The character of vision. O caráter da visão. The character of dreams. O caráter do sonho. The character of healing. O caráter da cura. And that character springs forth to hope, E esse caráter vai transbordar até à esperança, which is really a testimony of God's glory. que é um testemunho verdadeiro da glória de Deus. And from glory to glory, E de- He changes us. E de glória em glória Ele nos vai mudando. You see, it's not the pressure that changes our character. Não é a pressão que muda o nosso caráter.
It's finding grace in the midst of the pressure É encontrar graça no meio da pressão that changes our character. que muda o nosso caráter. You see, grace is a gift, A graça é um dom, but without any evidence of change, mas sem evidência de mudança. you simply haven't boldly come Simplesmente temos que vir ousadamente and found your gift yet. e encontrar a dádiva. So to you, the people of Portugal, Para vocês, pessoas de Portugal, I've got really good news for eu you. tenho mesmo boas notícias para vocês. God so loved Portugal Deus amou Portugal de tal maneira that he did not come to condemn Portugal, que Ele não veio para condenar Portugal, to shame her, para envergonhar Portugal, but he came to forgive her of her iniquity. mas Ele veio para perdoar Her weakness. Portugal da sua iniquidade. He came to forgive her of her transgression. Ele veio para perdoar da sua transgressão. He came to forgive her for all her sins. Ele veio para perdoar de todos os seus pecados. And that place of forgiveness is the power of his mercy. E esse lugar de perdão é o poder da sua misericórdia. And he says to everyone in Portugal E Ele diz a cada um em Portugal and everyone in this church, e a cada um nesta igreja: come boldly to my throne of grace venham ousadamente ao meu trono de graça and receive your gift e of mercy. recebe o teu dom de misericórdia. Now, find your gift of grace. Agora descobre o teu dom de graça. You see, mercy forgives A misericórdia iniquity, perdoa. transgression, and sin. A iniquidade, a transgressão e o pecado. But grace heals Mas a graça your cura iniquity. a tua iniquidade. So it's good news. Então são boas notícias. So, Father God, Então, Deus Pai, I'm so grateful that you love us. eu estou tão grato por tu nos amas. Jesus, thank you Jesus, obrigada for your love as a son to your pelo Father, teu amor, o teu filho, por seres um pai, as an expression of your Father to us. por dares o teu filho como um pai que manifesta a sua expressão para nós. You truly are the one Tu és verdadeiramente aquele who can turn the hearts of the fathers to the children que pode mudar o coração dos pais para os and filhos the children to the e Father. dos filhos para o pai. And Holy Spirit, Espírito Santo, thank you that you are the power. obrigado porque tu és o poder, You are God tu és Deus, on the throne of God. no trono de Deus. You truly do come in the name of Jesus. Tu vieste realmente no nome de Jesus. You truly are here Tu verdadeiramente estás aqui with the love of the Father. com o amor do Pai. And you've come into our E lives vieste às nossas vidas so that we can receive mercy para que possamos receber misericórdia and find grace. e encontrar graça. We thank you. Te agradecemos. And we say E nós dizemos yes to both of your gifts. sim a ambas as dádivas. Let the kingdom of God come. Mas que o reino de Deus venha, Let the will of God be done mas que a vontade de Deus seja feita here in Portugal, aqui em Portugal, here in our families, aqui nas nossas famílias, exactly as it is in heaven, exatamente como é no céu, by the power of your grace, pelo poder da tua graça, by the power of your grace, pelo poder da tua by graça, the power of your pelo grace. poder da tua graça. We are increasingly changing. Nós estamos a mudar grandemente. And what we were not, E naquilo em que não estamos, we are becoming. nós vamos nos tornar. All to the glory of your name. Tudo para a glória do teu nome. Hallelujah. Amém. Amen. 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 Thank you so much. I bless you. Muito obrigada, eu vos abençoo. I believe that God is going to bring increase to this church family. Eu acredito que Deus vai trazer um aumento a esta igreja. Even now, you're beginning to move into the community in some new ways. Mesmo agora vocês estão-se a mover em direção à comunidade de maneiras novas. And you are going to move into the community into those ways. E irão mover-se para a comunidade dessas maneiras. But there's an even greater strength that's coming to you. Mas há ainda uma maior força que virá sobre vós. It's not the strength that's found by moving into the community. Não é a força que vem do mover-se para a comunidade. It's the strength by becoming the community. É a força de se tornarem comunidade. And Pastor Luis, Elisa, God says Deus diz, there are some gifts in you há alguns dons em ti that you don't realize how great they are. que tu não entendes o quão grandes são. And there is a gift of simplicity that's in the two of you. E há um dom de simplicidade que está em ambos.
vocês, that has a foundation of greatness. que têm um fundamento de grandiosidade. Do not measure things Não meçam as coisas by how far they reach out, pela distância que chegam, but measure things mas meçam as coisas by how deep they go. pela profundidade a que chegam. Because God says Porque Deus diz, He's going to bless this Ele congregation, vai abençoar esta congregação, He's going to bless Lausanne, vai abençoar a Lausanne, and He has several other places in mind. e tem outros lugares em mente. And each of these are going to be places that reach out. E estes lugares são lugares que vamos alcançar. But the secret to their reaching Mas o segredo para os alcançar is going to be the place of their standing. é estar no lugar onde estás. For there's a deep place Porque é um lugar mais profundo, that you do not consider a rich value, que tu não consideras como um valor muito rico. because you say Porque tu dizes, it's too simple. é simples demais. But God says Mas Deus diz, it's the deepest place of all. é o lugar mais profundo de todos. To this congregation, E a esta congregação, God says He's given you many precious gifts. Deus diz, eu já vos dei muitos dons preciosos. And you are going to draw out of your treasure E vão tirar do vosso tesouro things that are new, coisas que são novas, things that are old. coisas que são velhas. But understand Mas entendam that the secret to your future que o segredo para o teu futuro and the secret to your e o past segredo para o teu passado is now. é o agora. And in this place of now, E neste lugar do agora you are going to increasingly discover vão descobrir grandemente an ability to receive mercy. a maneira de receber misericórdia. And you are going to discover E vão descobrir the ability to find grace. a capacidade de encontrarem graça. And if you will boldly come, E se ousadamente vierem receive your gift, receber o vosso dom and find your gift, e encontrar o vosso dom, you will become a different kind of testimony in this city. vão se tornar um testemunho diferente nesta cidade. There's a new kind of excellence Há um novo tipo de excelência that God wants to give to you. que Deus quer dar a vocês. He's pleased with the excellence Ele está agradado pela excelência of your labor. do vosso trabalho. He's pleased with the excellence of your Ele service. está agradado pela excelência do vosso serviço. And now He's wanting to take that deeper Agora Ele quer levar isso mais profundamente so that it can go farther. para que possam ir mais longe. But it's simpler, Mas é mais simples, not more complex. não é mais complexo. He who has an ear to hear, E quem tiver ouvidos para ouvir, let him hear. então ouçam. Don't try. Não tentem, Just boldly come mas venham ousadamente and receive it from the throne of grace. e recebam do trono da graça. Amen. Thank you very much. Amém. Obrigado.